Intervalo entre jornadas ou interjornadas. O que diz a lei? Qual o prazo mínimo do intervalo e quais as consequências se for descumprido? Eu sou o advogado Breno Brandão e esse é o canal Trabalhismo, onde a gente explica os direitos trabalhistas com uma abordagem focada em conscientizar o trabalhador. Nesse vídeo, eu vou explicar o intervalo mínimo que deve existir entre duas jornadas de trabalho e quais as consequências de quando esse intervalo é descumprido. O artigo 66 da CLT determina que entre duas jornadas de trabalho, o empregado tem direito a um intervalo de no mínimo 11 horas consecutivas para descanso. Em outras palavras, entre um dia e outro de trabalho, entre dois expedientes, é obrigatório que aconteça o intervalo mínimo de 11 horas. Isso é que é chamado de intervalo interjornadas. Por exemplo, um empregado que trabalhou em um dia até as 22 horas e tem direito a descansar por 11 horas seguidas, só pode voltar a trabalhar no dia seguinte depois das 9 horas da manhã. Além disso, quando o empregado tira folga, o dia de folga é considerado uma jornada também. Preste atenção nisso aqui. Toda folga deve ser de 24 horas seguidas. E ainda soma-se a essas 24 horas mais 11 horas, que é o intervalo de obrigação entre uma jornada e outra. No fim das contas, quando há a folga, o valor total de horas seguidas sem trabalhar deve ser de 35 horas no mínimo. Este intervalo mínimo de 11 horas entre duas jornadas de trabalho está previsto no artigo 66 da CLT, como eu já mencionei, e é um direito de todos os empregados, independente da sua profissão e da empresa na qual trabalha. Se o empregador não respeitar este intervalo e obrigar o empregado a voltar a trabalhar antes de completar 11 horas de descanso, pode haver uma denúncia ao Ministério do Trabalho para que este empregador seja fiscalizado e multado. Além disso, o empregado terá o direito de receber as horas de descanso que foram negadas como se fossem horas extras. Veja este exemplo. Um professor foi escalado para dar aulas das 19 horas às 22h30 na segunda-feira e no dia seguinte, na terça-feira, este mesmo professor é escalado para dar aulas das 7 horas da manhã às 11h30. Neste caso, o intervalo concedido ao professor foi das 22h30 até as 7 horas, o que totaliza apenas 8 horas e 30 minutos. Neste caso, o empregado terá direito de receber o valor de 2 horas e 30 minutos como horas extras, e o empregador poderá ser multado pelo Ministério do Trabalho. Esse intervalo mínimo de 11 horas é importantíssimo para que os trabalhadores consigam descansar o seu corpo e sua mente, além de manter seus hábitos de higiene, alimentação e ter um mínimo de convívio com familiares e amigos. Ou seja, é um intervalo para garantir que o trabalhador viva e não se torne um escravo do seu próprio trabalho. Ninguém pode abrir mão do intervalo entre jornadas ou interjornadas. Portanto, não é permitido em nenhuma hipótese a redução do intervalo para menos de 11 horas, mesmo que o empregado supostamente concorde com isso. Então, o que você achou desse vídeo? Este conteúdo foi importante para você? Ainda ficou alguma dúvida? Você tem alguma sugestão? Por gentileza, retribua o meu trabalho tornando-se um seguidor do canal e com um comentário aqui embaixo. E me ajude a divulgar essas informações compartilhando o vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais. Muito obrigado.